Tem novidades sobre a busca do Flamengo por um meio atacante para jogar ao lado ou no lugar de Arrascaeta. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo e uma série de impressões de José Boto, o homem forte do futebol rubro-negro. Para completar, as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Preciso falar sobre a CBF, que passará a receber da Nike, sua fornecedora de material esportivo, 584 milhões de reais por ano a partir de 2027. O contrato atual garante à entidade 205 milhões de reais por temporada. Por falar na CBF, Edinaldo Rodrigues, talvez muito preocupado com todo o barulho de uma reportagem feita pela revista Piauí, decidiu inovar e lançou uma ideia discutível. Ele enviou um protocolo, um ofício para todos os clubes, informando que jogadores que subirem na bola, como fez o Memphis Depay no jogo contra o Palmeiras, vão ser alvo de uma punição com cartão amarelo, além de uma falta com tiro livre indireto contra o time deles. Hora de falar sobre a estatística curiosa e importante que eu havia contado para vocês no início do vídeo. Nesse domingo a gente vai ter a oportunidade de assistir ao primeiro sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu de 2019, estreando na Série A do Campeonato Brasileiro. O feito pode ser obtido pelo Felipe Cardoso, que é um meio atacante que pertence ao Vitória. Ele inclusive foi eleito na última segunda-feira a revelação do Campeonato Baiano. E há uma possibilidade real dele ganhar alguns minutos justamente contra o Flamengo. O jogo está marcado para esse domingo no Barradão, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, quando foi homenageado e eleito o jogador revelação do Campeonato Baiano, o Felipe chegou a dizer o seguinte, abre aspas, prometi a mim mesmo que dedicaria aos meninos que morreram todas as conquistas que eu tivesse na minha carreira. Carrego esse fardo comigo e eles jamais serão esquecidos. Vale a lembrança de que 10 atletas morreram num incêndio até hoje bem pouco explicado. Importante dizer que o Felipe pode ser o primeiro a garantir o feito de estrear na Série A entre os sobreviventes do Ninho do Urubu. Vou torcer para que essa história siga sendo escrita e de forma bem bonita pelo Felipe. Hora de falar sobre o Flamengo para repercutir a longa entrevista de José Boto, diretor executivo de futebol do clube, à Flamengo TV. Entre outras coisas, ele assegura que o rubro-negro é gigante. Abre aspas para o dirigente, eu costumava dizer que um ano no Benfica equivalia a 3 anos no Shakhtar. Aqui, um mês no Flamengo equivale a 1 ano no Benfica e a 6 no Shakhtar. O José Boto completa, isso tem muito a ver com a dimensão do clube. Com pouco tempo de Flamengo, eu já tenho muita coisa para contar aos meus netos. Vale a lembrança de que o Flamengo é o clube mais popular do país. Há quem garanta que ultrapassa a marca dos 40 milhões de torcedores. Isso sem falar na capacidade de investimento, clube mais saudável e rico da América do Sul. O José Boto também teve uma observação importante a respeito do Super Mundial de Clubes. Ele acha que os gigantes não encararão um torneio marcado para junho e julho com força máxima. Dá uma olhada e diga se você concorda, abre aspas, a percepção e a informação que eu tenho é de que a maior parte dos clubes europeus vai encarar o Super Mundial como nós encaramos o Carioca, ou seja, como uma pré-temporada. Tenho certeza de que nenhum clube top da Europa vai comprometer a temporada seguinte, que começa em agosto, por causa do Super Mundial. Isso vai dar uma equilibrada no torneio, fecha aspas. O que você pensa sobre o tema? Você está com o José Boto? Confesso que não havia parado para pensar nessa possibilidade, mas estou curioso para saber se isso vai se confirmar. Hora de falar sobre o Flamengo, que está de olho em um meia para jogar ao lado ou até para substituir a Arrascaeta. Muita gente falando a respeito de Andréas Pereira, mas um nome que é de consenso dentro da Gávea é Júlio Enciso. Esse é um paraguaio de 21 anos de idade, que pertence ao Brighton e está emprestado ao Ipswich Town, time que disputa a Premier League. É bem verdade que o Ipswich está para ser rebaixado. De qualquer forma, há destaque do Enciso por lá, meio atacante veloz, de muita capacidade física, habilidade e com muito mais saúde do que o Arrascaeta, pelo menos nesse momento. A ideia do Flamengo era contratá-lo para metade do ano e há praticamente uma unanimidade dentro do clube. Comissão técnica, diretoria, todo mundo avaliando como muito positiva a chegada desse atleta. O Enciso havia sido contratado do Libertad do Paraguai por 11 milhões e 600 mil euros. Não conseguiu performar no Brighton, até por isso acabou emprestado para o Ipswich Town.
O Flamengo tenta fechar sua contratação para a disputa do Super Mundial de Clubes, mas pintou concorrência na Europa. O Porto está disposto a comprar o jogador, entendendo que ele pode se valorizar por lá e depois ser revendido para outro clube maior da Europa. E o problema maior pro Fla se dá pelo fato de que o Enciso já disse para pessoas próximas que prefere continuar no continente europeu a voltar para a América do Sul por agora. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Pode entregar a taça para o Flamengo. No ano passado o Flamengo fez o que quis com as datas da Copa do Brasil contra o Corinthians, agora a vítima é o Vasco. A CBF já escolheu o campeão. Hoje surgiu a confirmação de que Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã. O Vasco havia batido o pé, afirmando que gostaria de mandar seu confronto contra o Flamengo em São Januário. Não houve autorização do BEP, tá? Boa noite, Nicola. Cheguei agora. Toledo, Paraná. Qual a verdade sobre Veiga no Mengão? Saudações rubro-negras. Marcos, chance nenhuma, tá? Nenhuma. A verdade é que especulou-se no Rio essa possibilidade. Não há nenhuma intenção do Palmeiras em se desfazer do Veiga. O André Cury já havia afirmado, o André Cury é o empresário do Veiga. O André Cury chegou a afirmar que havia um acordo verbal entre Palmeiras e Veiga para que ele fosse vendido na janela da metade do ano em caso de proposta da Europa. O Palmeiras descarta qualquer tipo de promessa nesse sentido e garante que ele fica pelo menos até dezembro, tá? Novidades sobre o Pedro do nosso Mengão? Matheus fala, vai Flamengo. Não fala não. Vamos trabalhar com informações. O Pedro está liberado pelo departamento médico. Existia até uma expectativa de que ele pudesse aparecer ou voltar a jogar nesse final de semana, o que não é o caso. Nessa sexta-feira, o Arrascaeta, o Wesley, quais eram os outros? Espera aí, deixa eu pegar uma lista. 4 jogadores do Flamengo embarcaram do Rio até Salvador, onde eles vão se encontrar com o restante da delegata. Essas são as novidades do Flamengo para o jogo. Alguns minutos no jogo contra o Central Córdoba, Libertadores da América, no meio da próxima semana, tá? Hora de falar sobre Vasco versus Flamengo, que foi confirmado para o Maracanã, jogo em 2 semanas. Mas, ao menos o Vasco conseguiu algumas pequenas vantagens, enquanto negociava a realização da partida em São Januário. O Pedrinho não conseguiu levar essa história adiante, mas ao menos vai ter direito a, por exemplo, metade do valor do aluguel. Você sabe que o Maracanã tem como donos, ainda que provisórios, o Flamengo e o Fluminense, e o valor do aluguel era considerado muito caro pelo Vasco. Houve uma redução no valor do aluguel em 50%, ou seja, o Vasco vai gastar menos. Cruz Maltino ainda negocia com o Flamengo uma participação na renda de bares e camarotes, especificamente para esse clássico. Já se sabe também que que a carga de ingressos será dividida 50% para vascaínos, 50% para rubro-negros, e isso se repete no segundo turno, quando o mando será do Flamengo. Pedrinho também conseguiu se aproximar dos dirigentes do Flamengo para tentar levar mais partidas ao Maracanã, algo que vinha sendo recusado especialmente pelo Flamengo. Você sabe que no fim dessa temporada, São Januário começa a passar por reformas e por conta disso haverá necessidade de atuar em outro estádio. O Maracanã pode ser uma alternativa, uma reaproximação entre dirigentes de Vasco e Flamengo, algo que parecia impossível enquanto o rubro-negro tinha como presidente o Rodolfo Landim. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não estar perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, uma grande oportunidade para você. E até a próxima vídeo. Vamos para cima, vamos com tudo. Vamos lá. Tchau, tchau.